Peraí, agora vai começar. Pronto. Agora nós estamos no YouTube. Então, em primeiro lugar, bom dia a todo mundo que nos assiste aqui no Zoom e no YouTube. Eu sou Fernando Xavier, sou doutorando na Escola Politécnica da USP. Estamos na organização da 8ª Escola Regional de Computação Aplicada à Saúde, a ERCA 2021. E essa é a primeira palestra pública do evento, né, com o Guilherme Friol. Né? Então, ele vai falar um pouquinho, né, Guilherme Friol, da SDC, ele vai falar um pouquinho, né, sobre infraestrutura, né, porque, conforme a gente conversou anteriormente, né, Guilherme, não é simplesmente tem os dados e pronto, né, você precisa rodar em algum lugar, né, e Exato. às vezes nem sempre esse lugar ele é adequado para te dar a resposta que você precisa. Então, infraestrutura é uma coisa super importante, né? Então, o algoritmo tem que rodar em algum lugar, né? E muitas vezes, quem já trabalhou com grande volume de dados, né? Se você não tiver uma infra adequada para o teu propósito, você pode não ter o resultado adequado, né? E nem no tempo que você precisa. Bom, mas apresentando o Guilherme, né? Ele é especialista em computação, tem muita experiência em ambientes computacionais, virtualização, HPC. Ele é diretor comercial da SDC, né? O Guilherme, me corrija se eu estiver errado. Você está fazendo doutorado também, né? Na Isso, Poli, não é também estou isso? fazendo doutorado em sensoriamento remoto. Muito, olha, tema super legal. Tem, bom, experiência em vários projetos, né? Estou vendo aqui predição de inibidores de protease de cisteína, simulação de controle de veículo espacial, isso junto com o INPE, né? Pelo que eu estou vendo aqui. A Isso. pesquisa sobre plasmas astrofísicos e turbulências espaciais junto ao ITA. Enfim, um currículo bastante, tem bastante experiência em vários projetos aí, né? Então, Guilherme, assim como a Márcia, eu estou bastante curioso para saber, né, o que você pode trazer para a gente sobre infraestrutura, né? Uma coisa que todo pesquisador tem que pensar no seu projeto, né? E às vezes, quando a gente vai escrever um edital, né, eu passei por isso recentemente, esse ano ainda junto com a Márcia, né? Como é que eu vou contabilizar isso tudo, como eu vou orçar isso tudo, como é que eu vou estimar o quanto eu preciso, né, de infraestrutura para o meu projeto. Então, acho que você pode contar um pouquinho para a gente essa parte de infra, né? Então, novamente, não é só executar o algoritmo, né? O algoritmo tem que ser executado em algum lugar. Então, novamente, Guilherme Friol e a SDC, muito obrigado pela participação de vocês na ERCAS 2021. O microfone está contigo, aí no final eu volto com as perguntas da plateia, tá bom? Muito obrigado, Guilherme, uma ótima apresentação. Obrigado aí pela introdução. Agradeço a todos vocês aí pela oportunidade. Eu sei que não é muito normal no evento, não é comum o pessoal da indústria vir palestrar. Até aproveitando a oportunidade para estar dizendo que essa palestra, embora nós temos uma empresa focada em vendas, em soluções, etc., essa não é uma palestra comercial. Eu não vou tentar vender nada para vocês. Eu vou falar um pouco do que a SDC faz e como vocês podem aplicar isso um pouquinho melhor no dia a dia de vocês, na hora de escolher alguma solução, pensar no que vai ser feito. A SDC é uma empresa que já está com um pouco mais de 40 anos no mercado. Nós viemos de um DNA acadêmico, por dizer assim. O nosso atual CEO, ele veio da academia, ele é formado no ITA. O nosso fundador, do Dr. Robert, pai do Christopher, nosso atual CEO, também veio da academia. Então, no nosso DNA tem um pouco dessa gana de pesquisa, de querer coisa nova, de querer pesquisar, de querer entender como as coisas funcionam, como as coisas vão acontecer. A SDC, hoje, nós temos uma grande gama de clientes, desde o ITA, USP, Unicamp, até a Prosseguir, Mercedes, Petrobras. Nós vamos desde o chão de fábrica, nos microcomponentes ali, até soluções milionárias de pesquisa. Hoje a SDC é dividida em algumas verticais, desde computação de alta performance para pesquisa, área de segurança eletrônica com CFTV, a parte de data center,
a parte industrial, e a gente faz essa divisão justamente para conseguir ter um atendimento mais focado e personalizado na demanda do cliente. Pensando nisso, hoje o que eu venho trazer para vocês é falar um pouco sobre o HPC e Life Science. O que seria o HPC e o Life Science? Hoje, em HPC, a gente fala de computação de alta performance. O conceito de computação de alta performance é você conseguir tirar o máximo de desempenho de um hardware. Então, não basta você pegar o seu algoritmo e jogar em qualquer lugar, porque nem sempre aonde você está jogando, a configuração que está recebendo aquilo é a melhor opção. Às vezes você precisa de uma solução NVIDIA, ou uma solução AMD, ou uma solução Intel, e como você escolhe isso? Como você sabe se você precisa de AMD? Como sabe se você precisa de Intel? Quando a gente vai para lá em Life Science, nós temos alguns parceiros, nós temos algumas soluções também, nós temos da Biotech, da Neostar, a gente consegue fornecer equipamentos também. Isso, de alguma forma, é um pouquinho do mais do que todo mundo faz. Hoje, a gente pode oferecer para vocês notebook, nós podemos oferecer para vocês servidores, nós podemos oferecer switch, a gente pode oferecer uma infraestrutura inteira, até um data center, ou um pedacinho de uma máquina lá na nuvem. Aonde que entra esse pedacinho de uma máquina na nuvem? Hoje, quando a gente tem uma demanda, quando nós temos um projeto, nós temos uma demanda de pesquisa, ou até mesmo dentro de uma clínica, dentro de algum lugar, a gente precisa pôr isso para rodar em algum lugar. E vamos concordar, quando a gente fala em pesquisa, hoje, infelizmente, eu não sei dizer quanto tempo é gasto de um pesquisador com burocracia, porque você tem que justificar suas contas, você tem que solicitar o recurso, você tem que escrever o artigo, você tem que cuidar do aluno, você tem o mestrando, você tem o doutorando, você tem a pesquisa. Eu acredito que pelo menos 50% hoje do tempo de um pesquisador, infelizmente, ele acaba tendo que dedicar a outras coisas que não são pesquisa, como as partes burocráticas. É pensando nisso que eu trago uma analogia, por assim dizer, para vocês, que eu sempre usei muito ela no meio acadêmico, que é quando você compra uma furadeira, o que você está comprando? Você fala, pô, Guilherme, a gente está falando de saúde, cara, o que isso tem a ver? Mas para pensar comigo. Hoje, quando você compra uma furadeira, você vai lá, tem furadeira pequena, tem furadeira grande, tem broca pequena, tem broca grande, tem furadeira com martelete. Quando você compra uma furadeira, você não está comprando só um equipamento. Você está comprando, na verdade, buraco. Porque é para isso que você comprou a sua furadeira. Para você ir lá e fazer buraco. Seja pequeno, seja grande. Às vezes você pode comprar uma furadeira gigante, com uma broca gigante, porque você precisa de um buraco pequenininho. Ou vice-versa. Aí, quando você compra uma máquina de pesquisa, quando você fala assim, beleza, submeti um projeto, vou fazer pesquisa, ok, agora eu preciso comprar máquina, preciso comprar infraestrutura, ou preciso comprar recurso computacional na nuvem. Para que você compra isso? Aí você fala, pô, Guilherme, eu compro máquina para eu fazer minha pesquisa, ou para eu ter o meu resultado. Então, vocês concordam comigo que quando você está comprando um equipamento de alta performance, média performance ou baixa performance, enfim, quando você compra uma máquina para pesquisa, você compra tempo. Você pegar o seu algoritmo, o seu código e pôr em algo para rodar, o resultado que aquilo vai gerar, que aquele código vai gerar, aquela máquina vai gerar, é proporcional ao tempo que você vai demorar para ter sucesso na sua pesquisa. O tempo que você vai demorar para ter o resultado da sua pesquisa, ou o tempo que você vai demorar para publicar o seu paper, ou o tempo que você vai demorar para ajudar os seus alunos a publicarem a tese deles, o paper deles, o que for. Pensando nisso, eu trouxe 2 cases para vocês.
São cases que a SDC participou ativamente. Eu vou explicar um pouco do que é, o que a SDC fez e qual é o resultado. O primeiro case é um case da Fiocruz da Bahia. Esse case ele é relacionado a câncer e Covid-19. São feitas pesquisas lá de terapia celular para câncer através de simulação molecular. Esse é uma das linhas de pesquisa. E a outra é que eles estão trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta para fazer a predição dos pacientes que entram no sistema de saúde, seja SUS, particular, para todos. Aí esse algoritmo que eles estão desenvolvendo, ele dá uma predição do tempo que o paciente vai agravar, qual o desfecho e se vai para a UTI ou a óbito. Para, com isso, conseguir, com o sistema, dar uma maior atenção para determinados pacientes, para saber se vai agravar, se pode vir a óbito, ou prever uma sobrecarga no sistema. Esse projeto começou no começo do ano passado, junto com a pandemia. Nós ajudamos o professor a escrever todo o projeto, submeter para o órgão de fomento, ele conseguiu a aprovação, nós conseguimos fornecer as máquinas. Aí, num determinado momento, isso se tornou um pouco mais público, outras empresas começaram a concorrer, e nisso de outras empresas começaram a concorrer, o professor publicou o seguinte, num lugar: todos esses projetos ficaram somente em testes iniciais, durante 8 meses, por falta dessas placas. Um enorme prejuízo para mim, meus estudantes e a sociedade. Por que ele fala isso? Ele vai receber essas placas agora. Durante esse tempo, a SDC conseguiu ajudar a fornecer algumas coisas para que ele pudesse fazer os testes iniciais, mas ele não conseguiu fazer a pesquisa dele. Ele teve esse atraso. Por mais que a gente tenha feito doação, a gente tenha ajudado, para vocês terem uma ideia, a SDC doou uma placa de vídeo, uma GPU para ele, no valor de R$90 mil para ajudar. Para conseguir alavancar isso e tentar sair do papel e acontecer. Um pouquinho abaixo, até coloquei para vocês, o professor fala, agradece publicamente, vai ter até um evento agora, mês que vem, para falar sobre isso, do apoio que a SDC deu para ele. Por que eu estou falando também do apoio da SDC? A SDC, como eu falei no começo, nós não somos uma empresa só de venda. A gente realmente apoia a pesquisa. Nesse projeto, a gente conseguiu para ele um desconto nas placas, um subsídio, seria a palavra certa, nessas placas que ele precisava, de quase 30%, o que acabou custando para ele de $110 mil, saiu por aproximadamente 85, 82 mil dólares a compra dessas placas. Essa diferença foi a SDC que conseguiu, sem contar a placa que nós acabamos doando. Então, a SDC também ajuda nisso. Quando a gente fala do projeto, da infraestrutura, esse professor, quando ele nos procurou inicialmente, a gente tinha 2 opções. A gente podia ir para a cloud, alugar uma cloud, pôr os recursos para calcular lá fora, fazer tudo lá fora, num data center, ou ele poderia comprar as máquinas. Aí o que aconteceu? Os dados que estavam nessa máquina, que estão nessas máquinas, são dados de pacientes reais. São dados de pessoas que vão no SUS, que vão na rede médica, e vão inserir seus dados lá. Então, a gente tem as questões do LGPD, nós temos a segurança desses dados, problema com vazamento, e o problema é que alguma empresa terceira pode querer comprar esses dados e esses dados não podem ser vendidos. Então, pela segurança, nós já descartamos ir para a nuvem e resolvemos manter isso dentro de casa. Então, a nuvem não foi o ideal. Outro ponto é que se nós tivéssemos ido para a nuvem, ele roda aproximadamente 1.300... Ele faz 1.300 rodadas por dia. Se ele fizesse isso com o investimento que ele teve, de aproximadamente $100 mil, ele tivesse pego isso,
e mandado para a nuvem, em 7 meses ele teria esgotado o recurso dele. Sendo que hoje ele vai usar essa máquina por pelo menos 5 anos e ele ainda tem possibilidade de crescimento. E isso tudo é algo que você que é pesquisador, você que é cientista, você que é professor, você não tem que pensar nisso, você tem que pesquisar. É para isso que existe a SDC e outras empresas para te ajudar com isso. Para te ajudar a pensar se a melhor forma é realmente para a nuvem, se a melhor forma é você ter isso em casa e qual é a melhor forma de se ter isso em casa ou se ter isso na nuvem. Um outro projeto, um pouquinho mais antigo, mas ainda recente, é um projeto na USP, do professor doutor Carlos Montanari. Ele é responsável pelo grupo de Química Medicinal da USP de São Carlos. E ele usa uns métodos computacionais para auxiliar na descoberta de agentes tripanocidas, que até está no meu currículo, para o tratamento de doença de Chagas, leishmaniose e câncer de pâncreas. Por que esse é um projeto tão importante para ele, para o professor, que se eu não me falha a memória, ele já está há uns 30 anos pesquisando isso? Por que é importante para o pessoal de Química da USP? E por que é importante para a SDC? A doença de Chagas, a leishmaniose, mas principalmente a doença de Chagas, é uma das doenças mais negligenciadas do mundo. E nesse negligenciamento, todos os remédios são horríveis, os efeitos colaterais são absurdos. A maioria das pessoas preferem viver com a doença até morrer, do que com os problemas, né, que a doença causa, do que muitas vezes tomar o remédio, de tão controverso que é. E essa pesquisa dele é justamente para conseguir um medicamento, conseguir um composto para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Essa foi uma parceria entre a SDC, a Seagate, que é uma fabricante de discos, a FAPESP, o CNPq e o CAPES, e o professor, no caso com o departamento de Química. O professor trouxe uma demanda para a gente em 2017, dizendo que ele estava tendo um problema para armazenar esses dados, que era um volume muito grande, as máquinas que eles possuíam, grande parte foram fornecidas até pela SDC, algumas por outros fabricantes, só que na hora que ele gerava tudo isso, começou a se tornar um problema. Ele empacou na pesquisa dele porque ele não tinha mais onde armazenar esses dados. Um por questão de ser forma segura e outro por questão da volumetria. Aí a SDC foi lá, conversou com a Seagate, conversamos com o CNPq, conversamos com o CAPES, conversamos com o pessoal da USP e falamos, ok, vamos fazer a doação de um storage. Isso foi em 2017, um storage que até hoje continua lá na UFSCar, desculpa, na USP. Ele passou por algumas expansões, o storage inicialmente era de 32 teras, hoje ele já passa de 100 teras. É onde ficam armazenados hoje todos os dados relacionados à doença de Chagas, leishmaniose e câncer de pâncreas que o Departamento de Química da USP pesquisa. Na época, foi cogitado, e recentemente foi cogitado de novo, isso é algo de alguns dias atrás, de passar o armazenamento de dados que está dentro desse storage para dentro de um outro storage que fica na nuvem de uma universidade. E nesse caso está fazendo sentido. Por quê? O equipamento que eles têm vai ser destinado para outro uso e o custo que essa outra universidade está propondo para eles armazenarem esses dados é irrisório. Sai praticamente o preço que ele paga de energia elétrica para sustentar esse storage. Então, ao invés do professor ter que quebrar a cabeça, mais uma vez, e ficar pensando, pô, será que vai dar certo? Será que não dá certo? O que eu faço? O que eu tenho que escolher? Aí você vai lá, dá todo o apoio para o professor para ele escolher qual caminho ele vai seguir. Falando isso, hoje a SDC, no departamento de computação
de alta performance para a área de pesquisa, universidade, acadêmica, etc. Hoje a gente tem um time especializado para isso. Você chega com uma necessidade e fala, pô, Gui, eu vou rodar esse código em C, por exemplo, ou eu não sei o que roda meu código, eu sei que eu uso o programinha X e eu preciso rodar isso em tanto tempo, pô, como que eu faço? A gente te ajuda a ter subsídio para escrever isso para o órgão de fomento, não tem problema nenhum, a gente está aí para isso. Se vocês conseguirem a verba, comprar da SDC ou comprar de outro fabricante, isso não é um problema. A nossa parte em ajudar a pesquisa no país, nós estamos fazendo, de dar esse apoio ao pesquisador, ao professor, ou até mesmo a um aluno. Isso acontece bastante. E dentro disso, o que eu falo para vocês? Quando for fazer uma compra, independente de com quem for, a gente tem muito hábito, até recentemente nós fizemos uma venda e o professor pediu algumas referências da SDC e eu costumo passar uma referência de um professor que nós tivemos problema. E não tivemos um, nós tivemos 2 problemas com ele. E eu não tenho vergonha e a SDC não tem problema de falar disso. Porque existe um ditado que é muito real. Problemas todo mundo tem. O que diferencia um do outro é a forma que você resolve esse problema. E nessa venda, uma venda bem grande, uma das referências que eu passei foi desse professor que teve problema. E sempre que a gente passa referência de pessoas que têm problema, que teve problema. Porque os problemas acontecem e o professor pode te falar, ok, o pós-venda da SDC é assim, assim, assim. Eles fizeram isso, isso, isso. Eu fiquei satisfeito com isso, eu não fiquei satisfeito com aquilo. Então, quando vocês forem comprar alguma coisa, pensa nisso, fala assim, pô, me passa o telefone de alguém que teve problema. Porque ninguém é perfeito, empresa nenhuma é perfeita, e a gente está falando de componentes, de pecinhas. Nada impede de uma pecinha dessa dar problema. E se der problema, vai ter que ser trocado, vai ter que ser substituído. Agora, como isso é feito? Um exemplo que eu vou dar para vocês em relação a isso, de pensar na hora da compra, procurar referência, buscar saber sobre a empresa, sobre o que vai ser oferecido. Nesse slide, a gente fala de infraestrutura de pesquisa. Do lado esquerdo, tem um equipamento que foi fornecido para uma universidade, concorrendo com um equipamento do lado direito. Esse equipamento do lado direito, a SDC consegue fornecer, não é exclusiva nossa, um monte de fabricante fornece, um monte de gente tem, só que, na hora de fornecer, a diferença entre uma máquina e outra era de R$270. A máquina do lado esquerdo era R$270 mais barato do que a máquina do lado direito. Óbvio que na hora de mandar a fotografia, a máquina era bonitinha, era a mesma, e não era nem a minha foto e nem a do concorrente. Só que o que foi entregue foi a máquina da esquerda, por esse concorrente. Uma máquina que teve que tirar a solda de alguns componentes, literalmente, teve que fazer um recorte no gabinete, teve que pôr cooler extra. Essa máquina foi vendida, acredito que há uns 9 meses atrás, por essa empresa. Essa máquina, uma das placas já veio a dar problema, a máquina fica mais tempo desligada do que ligada por questão de aquecimento. O que isso impacta diretamente? Impacta que o professor vai ter que falar para o órgão de fomento, para quem deu dinheiro para ele pesquisar, o porquê que essa máquina está ficando tanto tempo desligada, o porquê que foi aceito, e pior, existem alunos que estão fazendo mestrado, doutorado, que dependem dessa máquina para entregar a tese, que não vão conseguir entregar a tempo. E quando a gente fala de área de saúde, o impacto de não entrega de uma tese impacta na vida pessoal, na vida profissional, na vida acadêmica da pessoa, o que é muito ruim. E a gente pode pensar até no caso que eu mostrei anteriormente da Fiocruz, que pode impactar na diferença do tratamento de um país todo.
Imagina se esse processo da Fiocruz tivesse saído a tempo no começo da pandemia. Quantas vidas poderiam ter sido evitadas de que tivesse falecido, ou quantas vidas pudessem ter sido evitado que passassem por transtornos maiores, e quanto dinheiro não poderia ter sido economizado com planejamento. Nesse caso, ok, o professor fez a melhor compra possível, dentro do que ele podia, ele foi bem assessorado, infelizmente, numa licitação pública, uma empresa entrou, o fabricante acabou prejudicando o processo, mas é aquela coisa, hoje, felizmente, existem opções no mercado, existem empresas idôneas, a SDC é uma delas, é uma das empresas que tem profissionais que podem dar suporte para vocês, na hora de escrever o projeto, na hora de escrever um edital, na hora de ajudar a montar o projeto, na hora de fazer rodar o projeto. Isso tudo desde uma forma como um incentivo na doação de uma placa, incentivo na doação de tempo, ou dar a mão literalmente desde o começo ao fim e falar, gente, estamos aqui, vamos fazer o melhor. E olhando essa foto, o que eu falo para vocês? Quando for para o mercado, peçam referências, procurem saber de onde vem a empresa, um pouco da história da empresa, peçam referências de problemas, procurem saber se a máquina é de qualidade. Eu sei que existe muita história no mercado, mas a gente está aí para ajudar. Tanto eu como Guilherme, profissional, eu como Guilherme, pessoal, quanto o Guilherme dentro da SDC como um todo. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que vocês procurarem na SDC vai estar disposta a ajudar vocês. E uma coisa que eu queria fazer um adendo nisso tudo, não me aprofundar no assunto, mas fazer um adendo, é em relação a essa história de nuvem, de fazer cálculo na nuvem, jogar as coisas na nuvem. Isso é muito legal, isso é muito bacana, mas existem pegadinhas. Em algumas conversas, a gente viu algumas instituições que foram para a nuvem, tiveram problema, depois para trazer os dados e vice-versa. Se vocês quiserem, vai ficar meu e-mail, vai ficar o e-mail da SDC. A gente tem dicas em relação a isso para ajudar, dicas não só que funcionam com a gente, mas para qualquer pessoa que queira amanhã fazer uma compra, saber se vai para a nuvem ou não, dentro do meio acadêmico. Eu tentei ser bem breve, deixar um espaço legal aí para dúvida, para a gente bater um papo, ver se alguém quer entender alguma coisa. Esse é o meu e-mail e o e-mail do meu time. O Gefriol é o meu pessoal, desculpa, é o meu da empresa. O HPC é o do meu time todo. Se você mandar, alguém vai te responder, e embaixo o meu celular. Eu queria agradecer a oportunidade a todos aí da gente estar podendo participar. Eu tentei falar de uma forma bem simples para todo mundo conseguir acompanhar e deixar o canal aberto aí para vocês de que qualquer coisa que vocês precisarem, eu, o meu time e a empresa estamos à disposição de vocês. Por favor, se tiverem dúvidas, críticas, sugestões, estamos aí. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Guilherme, pela apresentação, né? Bem, você tinha prometido mesmo que ia ser bem direto, então acho que é bom assim, né? Ainda mais perto da hora do almoço, né? A gente tem umas perguntas aqui, né? Minhas, mas eu vou começar com uma da plateia, tá? Antes de passar a minha própria pergunta, tá bom? Primeiro, tem uma aqui do YouTube, eu acho, é do James Takashi. Bom dia. Que critérios vocês usam para definir se é melhor uma solução em nuvem ou adquirir um equipamento para o projeto? Acho que você comentou um exemplo antes disso, né? Sim, hoje, mas até fazendo um comentário, hoje o principal critério é o custo final disso. Você, de alguma forma, você imagina ou faz uma ideia do que você vai rodar, por quanto tempo, e calcula quanto isso vai custar na nuvem, quanto isso vai custar para você ter em casa.
Lembrando que no final do projeto, se for na nuvem, você não tem nenhum hardware, não tem nada para devolver e etc. Se for em casa, no final você tem um hardware. Esse hardware, ele pode se tornar um problema ou ele pode vir a ser uma doação para outra instituição de ensino, para que eles possam fazer uma pesquisa. Muitas instituições não conseguem verba para fazer pesquisa. E vale ressaltar que quando você consegue uma verba, por exemplo, da FAPESP, você consegue o equipamento, chega no final, você doa esse equipamento, isso te ajuda no futuro para conseguir novas verbas. Não que se você fizer da nuvem, você vai ser penalizado por isso, não é isso. Mas tudo que você puder fazer, que você ajuda o ecossistema, é legal. O que não impede de sobrar horas na nuvem também e você ceder para outros pesquisadores. Então, hoje o principal é você pensar se o recurso que você vai ter te atende lá fora, se te atender legal, você não tem um hardware para se preocupar e não ter manutenção. Se não atender, você precisa ter o hardware. E o que você vai fazer com esse hardware? Basicamente, seria meio que isso. Entendi. Essa questão mesmo de também pensar a longo prazo, né, é uma coisa que o pessoal fala muito em nuvem, né, mas nem sempre, né, como você falou, o exemplo que você deu, né, é a melhor solução, né. De repente, o mais barato, né, seria você adquirir o hardware, né, ao invés de rodar na nuvem. Embora aí tem outros custos também, né, tem custo de energia também, né, que, enfim, aí você acaba, vocês não contam isso, mas tem custo de energia, né. Energia, manutenção, você vai ter que ter alguém para administrar aquilo. Então, tem os seus pesos. Isso é algo que você tem que pôr na conta na hora de você calcular com a nuvem. Tá. Porque, às vezes, a nuvem, ela sai um pouquinho mais caro, você tem um pouco menos de tempo, só que esses custos deixam muito mais caro na hora que você estiver dentro de casa. E a nuvem acaba compensando. Tá. E essa é uma conta até que a gente pode ajudar a fazer. Não tem problema nenhum. Se nos chamar, a gente ajuda. É isso que eu queria também aproveitar, que você já tinha falado disso, mas só realmente, porque independente dessa questão, claro, tem questão comercial, né? A gente precisa fazer orçamento, essas coisas para editais, né, que a gente participa, mas vocês também ajudam a definir esses parâmetros, né? Se eu entendi bem. Independente de se vai ser com vocês ou não, né? Exatamente. Hoje, uma dificuldade que existe muito é quando o professor ou pesquisador vai submeter um projeto, ele não consegue nem a proposta do equipamento ou da nuvem para submeter o projeto. E muitas vezes ele não consegue saber qual é a configuração que ele precisa para submeter. Então, a gente sabe que quando vai submeter um projeto, não existe garantia se vai sair ou não o recurso, e não existe garantia com quem vai ser fechado. Para nós, isso não importa. A partir do momento que procura a gente para ajudar a escrever, a gente vai ajudar a escolher qual que é o melhor hardware, a gente vai gerar uma cotação disso, ou só a especificação, para o professor ir lá e submeter, sem compromisso de que isso tenha que ser fechado com a gente. Tá. E emendando nesse assunto, tem outras perguntas aqui, mas emendando nisso que você falou, você citou aquele exemplo da doação, né? Que para uma instituição aquele hardware talvez não faça mais sentido, né? E ele vai falando de instituição pública, né? Acho que isso não é tão simples assim, né? Mas enfim, aquele hardware que para aquela instituição, para aquele projeto, talvez não seja mais necessário, para outros podem ser, né? Eu vou pegar um exemplo super simples, né? Eu tenho um notebook aqui do meu lado, super velho, ele tem uns 10 anos já, sem exagero, e ele tá processando dados aqui do meu lado, né? Então, é um computador que eu recalchutei para poder usar, ainda serve para mim, né? E nesse sentido, você tem algum tipo de, por exemplo, eu sou um pesquisador e eu preciso de um recurso de hardware e eu não tenho recurso financeiro para adquirir. Você faz esse tipo de ponte em relação às instituições que, de repente, já tem esse hardware disponível e querendo doar, né? Se não tem, fica até uma sugestão para vocês descer como um projeto interessante aí. Sim, hoje nós temos parcerias com alguns professores e alguns centros de pesquisas, e a gente consegue tanto fazer essa ponte, tanto para doação de equipamento, quanto para disponibilização de recurso.
Tá. Às vezes você fala assim, pô, eu preciso rodar isso por algum tempo ou tal. Ah, ok. Precisaria disso, de uma máquina X, por exemplo. Pô, vamos fazer o link com N professores. Ah, ok, não conseguimos a máquina. Tá, mas a gente tem um contato com um professor na UNB que tem recurso disponível para isso. A gente faz essa ponte para ajudar. Uma coisa que a gente tem feito muito é a ponte entre professores. No caso, o professor tem um código, o pesquisador tem um código, e ele precisa ser melhorado. A gente faz a ponte com o pessoal de pesquisa na área de computação, para que o pesquisador da área de saúde converse com o pesquisador da área de computação e consiga melhorar isso. Às vezes, para conseguir comprar uma máquina inferior e rodar aquilo, ou para otimizar aquilo para rodar numa máquina maior, ou muitas vezes para rodar na nuvem. Então, essa ponte a gente consegue fazer também. É algo que a gente tem feito bastante. Então, é algo que, se nos procurar, a gente consegue ajudar também. Infelizmente, não é todos os casos, mas a grande maioria a gente consegue ligar o ponto A no ponto B para chegar a criar um novo ponto C, vamos dizer assim. Então, essa ponte a gente também faz. E obrigado por ter falado disso, porque foi algo que eu esqueci de falar. Imagina, não, acho que é uma coisa legal realmente de fazer essa ponte, né, e também que às vezes o recurso fica parado lá, ocupando espaço, né, e poderia ser útil para alguém, como qualquer coisa que a gente tem em casa, né, não só no trabalho, mas em casa. Aquilo que você não está usando pode ser útil para alguém, né, então, enfim, dê utilidade, né, então acho que é legal vocês fazerem essa ponte, eventualmente, entre instituições pesquisadores, né. Tem uma pergunta aqui do Zoom, do Eduardo Ormonde, né, qual é o impacto da LGPD no uso de cloud? Vocês têm, não sei se é bem a área de vocês, mas não sei se vocês conseguem responder essa. O impacto é enorme, não dá nem para dizer que é grande, é enorme, absurdamente enorme. O exemplo é esse caso do Covid, que eu citei agora aqui no começo. Imagina o seguinte, por conta do LGPD, você é obrigado a garantir a segurança dos dados, no sentido de que ninguém possa invadir, roubar os dados, etc. Você é obrigado a garantir a confidencialidade, o que significa que você não pode deixar os dados abertos para outras pessoas, esse tipo de coisa. E o impacto disso da nuvem é que você envia para um servidor na nuvem, aí existe uma pessoa que administra aquela máquina na nuvem. Aquela máquina, ela não é privada sua. Você tem um recurso nela. Então, existe um administrador da máquina. Esse administrador não faz parte do seu projeto. Então, automaticamente, isso já é uma quebra de LGPD. Tá. Se você pega, é diferente de você pegar, por exemplo, o Santos Dumont, que cede espaço para as pessoas fazerem suas pesquisas lá, seus códigos, rodar seus códigos, eles já são adaptados para que você tenha o seu pedacinho realmente individual ali e ninguém administra aquilo, por assim dizer. Se você perdeu, não vai ter um backup, não vai ter um nada. Quando é cedido um espaço para essa pesquisa, você é completamente responsável pelos dados que está lá. Quando você manda para a nuvem, você tem que ter cuidado se a empresa que está recebendo esses dados, o recurso que você está comprando lá dentro dessa empresa está de acordo com o LGPD. Um exemplo, a Amazon está de acordo com o LGPD. Se você comprar uma VPS privada lá, está de acordo com o LGPD. Só que eles deixam bem claro que, dependendo do recurso computacional que você comprar, não está de acordo com o LGPD. Por quê? Porque você é responsável pela segurança do que está rodando ali dentro. Então, esse impacto é enorme, porque você pode falar assim, pô, eu estou colocando numa empresa que cumpre, mas o produto que eu compro atende às normas. Então, esse é o impacto e esse é uma das coisas que tem que se pesar na hora de contratar, se o serviço atende e não a empresa.
esse é um ponto super, super importante, né? Porque realmente a questão da segurança, né? E falando de dados sensíveis, como dados de saúde, né? Então isso é mais importante ainda, né? Porque a gente tem, bom, tem vários casos aí que aparecem. Em Brasília teve não tem muito tempo, né? De um hospital que teve os dados sequestrados por hackers, né? Que queriam, enfim. E já tem alguns casos desses. Eu conheço um de Brasília, pelo menos. E, enfim, então eu sei que isso é uma coisa que tem que ser, de certa forma, orçada também, tem que ser calculada, né? E é uma coisa que muitos pensadores não têm nem noção, né? Então acho que é uma coisa que... E vocês conseguem dar esse suporte também de segurança enfim, essa questão da segurança, né? Que tem que ser colocada no projeto como custo, né? Não deixa, enfim, não deixa de ser, né? Exato. Hoje a gente já tem até parcerias com um data center, na verdade. A gente faz essa ponte, a gente não fica no meio do caminho para não gerar ônus adicional. Então, é realmente uma indicação. Mas existe um data center que a gente fez uma parceria, que a gente tem amizade com o pessoal, e a gente criou algumas normas para um serviço voltado para HPC. Uhum. Então, se o pesquisador procurar, é lógico, ele vai ter que dimensionar tudo, esse tipo de coisa, mas o data center já sabe que para HPC ele tem que cumprir algumas normas para garantir o LGPD. Então, essa é uma ponte que a gente pode fazer também, ajudar ou na especificação do serviço, ou passar o contato e o próprio pesquisador, junto com o data center, criar a melhor solução para ele. Entendi. Muito bem. Eu tenho assim, eu tenho mais duas minhas aqui, se o público tiver, pode ir colocando também, eu vou passando aqui para o Guilherme, tá? Mas vou colocar as minhas então, já que as do público eu já passei, né? Uma que eu queria saber, então, uma situação que eu tenho que definir as necessidades de infraestrutura para um projeto meu. Eu vou submeter um projeto para um edital, né? Que Uhum. parâmetros eu deveria considerar para fazer essa estimativa de recursos que eu preciso? O que eu deveria pensar em quantidade de dados, tempo de resposta? Quais são os parâmetros? Pensando em um pesquisador que, enfim, nem é de computação, ok? Mas ele precisa ter saber como medir isso, para poder pedir alguma coisa de orçamento. Hoje, é uma pergunta bem legal. Nós temos dois cenários, basicamente. Um é quando o pesquisador usa um software proprietário, um exemplo, um MATLAB da vida. Com esse software, ele consegue entrar no próprio site do MATLAB e falar, existem referências de máquinas que ele pode usar para chegar a determinados resultados. Então, quando é um software que você compra, você paga licença, esse tipo de coisa, o legal de você pagar isso é que você fala, um exemplo, minha malha tem 2.000 por 2.000. Ok, eu preciso de tal máquina. Então, hoje, quando você tem software proprietário, essa é uma vantagem. Você tem o suporte para o que você precisa comprar. Existe lá um de entrada, um médio e um avançado. De acordo com o que você vai rodar, você estipula aquela máquina. Existe outro mundo que é o mais complicado, quando você pega um software que você desenvolveu ou um grupo desenvolveu e não existe parâmetro comercial. Um exemplo disso, o software que eu comentei do professor Carlos Montanari. O software é desenvolvido por eles e um pessoal, se eu não me engano, na Finlândia, uma coisa assim. Não é comercial e cada vez que precisa fazer um upgrade de máquina, alguma coisa assim, ele roda o software dentro da configuração que ele tem e vê o resultado. Aí ele fala, ok, rodou em 2 minutos com determinada configuração. Aí você precisa saber, o principal, se você roda isso em uma máquina ou em muitas máquinas, que é a computação paralela no caso. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é se é uma máquina ou são várias máquinas. Sabendo disso, você já parte para o segundo ponto. É processamento em cima de CPU ou em cima de GPU. GPU é placa de vídeo.
Você sabendo isso, você já caminhou com uns 70% do que você precisa saber. Se é em cima de CPU ou se é em cima de GPU. E se roda só em uma máquina ou se roda em mais. Você tendo essas informações, aí você vai para a memória e quanto você precisa para armazenar. Um exemplo é, ok, cada vez que eu gero meus resultados, consome 2 GB de disco. Então, você tem que pensar que se você rodar 100 vezes, você vai precisar de 200 GB de armazenamento. Se você pensar que cada vez que você roda consome 128 GB de memória, então você sabe que, pô, o legal é eu ter 190 e pouco, é ter 256. São contas que, para nós que estamos na área, é fácil, mas a gente sabe que para o pesquisador isso é horrível. E a melhor forma de acertar gente, é não ter vergonha e é perguntar. Então, quais são os pontos básicos que vocês precisam saber, até para abordar as pessoas na hora de perguntar? Se você roda isso em uma máquina ou múltiplas, se você roda em CPU ou GPU, lembrando que se você rodar em GPU, você precisa ter a CPU também, é um conjunto, memória e disco. Você sabe, você tendo uma ideia muito básica disso e não precisa ser muito precisa, a pessoa que vai te atender, ela pode falar assim, pô, legal, você roda isso em C, por exemplo, ou você nem precisa saber linguagem, você roda isso mais ou menos, ok, tem essa e essa configuração. Vamos pegar mais ou menos o que te atende, vamos tentar fazer uma prova de conceito. Hoje em dia as empresas estão muito dispostas a fazer isso. A gente tem máquinas paradas que ficam aqui disponíveis para fazer teste. Existe muito caso que a gente vende uma máquina e chega uma peça nova, lançamento da Intel ou da AMD, a gente fala para o pesquisador, pô, você não quer levar junto de graça e testar? Se der certo, você fica, se não ficar, você me manda de volta, você só me passa como é. Então, tendo esses pequenos pontos básicos, que são informações que você consegue pegar no sistema, e se você não souber, a gente pode passar uma listinha de como pegar isso. Vocês mandam um e-mail para a gente responde com esses comandos, tanto para Linux quanto para Windows. Vocês conseguem já chegar com algo mais estruturado e com uma chance menor de comprar o que não precisa ou algo que falte. Muito legal, Guilherme. Acho que e aí, porque isso é uma coisa muito importante, né? Quando você vai fazer qualquer estimativa, né? E aí, tipo, qual é o checklist, né? Como você já tem esse checklist pronto, né? Como você falou, né? Mesmo para a pessoa da computação, dependendo da experiência e formação dela, né? Ela não vai ter essa coisa muito, ela vai estivar o básico, né? Talvez, né? Talvez disco no máximo, né? E talvez um pouco de memória, né? E é legal, de repente, ter esse tipo de, não sei se eu posso chamar de passo a passo que vocês enviariam aí, né? Para o pessoal fazer, já retirar as informações que precisa do projeto dela para poder saber o que ela precisa de recursos, né? É isso, né? Isso, e até voltando um pouco naquela pergunta do LGPD, aproveitando a deixa aí, isso do passo a passo é um negócio tão complicado que eu disponibilizar um link, todo mundo baixar, usar legal, isso não tem problema. Só que é algo que se eu pego e disparo por e-mail, por exemplo, para todo mundo que entrou, assistiu tal, eu estou ferindo uma regra de LGPD. Porque eu não sei se as pessoas, se todos querem receber esse conteúdo, ou se todos decidiram receber alguma coisa. E o fato de eu disponibilizar um link para as pessoas baixarem, automaticamente, de alguma forma, eu posso estar coletando o dado delas. Seja através de um cookie, alguma coisa. Então, por esse motivo que a gente pede para as pessoas mandarem um e-mail pedindo, a gente não vai fazer nenhuma pergunta, a gente vai mandar tranquilo, de boa, a gente não vai querer te empurrar nenhuma venda, nem nada, a gente vai te passar tranquilo, mas são, entre aspas, problemas ou proteções que o LGPD está trazendo hoje em dia. Isso envolve o caso da nuvem. Quando você joga alguma coisa lá e você começa a pegar os dados de fora, alguém entra lá para pôr um dado, como você garante que tem uma criptografia de ponta a ponta da nuvem, a pessoa que está jogando os dados lá dentro?
Então, é um adendo para essa questão da nuvem que daí precisa ser pensado também. Se o servidor for local também, mas na nuvem tem um ponto, um step a mais ainda, né? Tá legal. Então, se eu precisar, eu posso entrar em contato com vocês, vocês passariam, você falou que tem comandos Linux e Windows, né, para extrair essas informações, é isso? Exato. Tá. Muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma. Bom, tem mais uma minha também, mas acho do público não. Tem uma outra que surgiu daquela nossa primeira conversa, acho que foi a Márcia que citou isso, não me lembro, acho que foi ela sim. Se vocês, nessa questão de apoio às pesquisas, né, que vocês falaram que vocês têm um apoio, uma área de P&D aí, né, que vocês acabam apoiando também pesquisas, né, não necessariamente que vão comprar com vocês, né? Vocês têm algum tipo de edital para isso? Quero submeter um projeto de pesquisa e quero contar com o apoio da SDC, enfim, para ter um recurso de storage, por exemplo. Vocês têm algum tipo de edital ou não? É uma coisa meio caso a caso? É caso a caso. Varia um pouco de acordo com a pesquisa, com o projeto, com a verba disponível do P&D. Aí, no caso, a gente tem o nosso escritório de contabilidade, existe uma pessoa interna aqui que cuida dessas coisas. É realmente caso a caso. Não é que tenha exatamente, esse projeto é mais importante ou esse é menos. Mas existem critérios do governo que precisam ser seguidos, como o tempo, a duração, o objetivo final, algumas coisas assim, mas é algo que, se vocês mandarem, a gente entrar em contato, a gente vai direcionar para a pessoa correta, dentro da SDC, explicar tudo e dar acompanhamento nisso. É algo que não vou dizer que eu não me meto e eu não participo, não é isso. Mas não é algo que no dia a dia de como funciona isso burocraticamente eu me meta. Justamente para não fazer besteira, é aquele tipo de coisa que cada um faz algo bem, então eu não me meto. Mas basicamente é isso. A pessoa envia para a gente o projeto, a gente submete para essa área dentro da SDC, aí vai haver uma conversa entre essa pessoa, o pesquisador, e essa pessoa nossa da SDC, e se adequando dentro das normas que o governo impõe para P&D, show de bola, segue a vida. Consegue o valor, ou incentivo, ou a doação, o que for. Aí é caso a caso, realmente, porque pode ser investimento, por exemplo, numa bolsa, ou pode ser investimento num hardware, ou pode ser investimento em bolsa, hardware, num projeto. Então, isso realmente é caso a caso. É onde eu falo que eu acabo não me metendo, justamente porque envolve muita legislação, muita burocracia, e a pessoa que está do nosso lado, vamos dizer assim, realmente tem que ser especialista nisso. Mas não é um bicho de sete cabeças. Entrando em contato com a gente vai passar para a pessoa e dar continuidade nisso. Bacana, muito bom saber essas possibilidades. A gente está em mais uma fase que cortando muito dinheiro de pesquisa, né? Corta mais dinheiro de pesquisa, né? Então é importante saber que, como a Márcia colocou aqui no chat, no Zoom, né? Que é legal saber que tem empresas que podem ajudar, né? A apoiar a questão da infraestrutura, né? Que é super importante em projeto. Novamente, o algoritmo tem que rodar em algum lugar, né? E ele precisa, enfim, então você tem que ter algum lugar para rodar, né? Seja na nuvem ou seja na sua instituição. Então é importante saber que dá para realmente contar com esse tipo de apoio. Até uma coisa, nós temos cloud própria, então a gente tem máquina também que pode, se precisar de recurso para rodar alguma coisa emergencial, precisar testar, ou falar assim, pô, a gente tem um projeto, a gente não está conseguindo rodar, entrando em contato com a gente tem nossos recursos internos também para isso, para dar esse apoio. Aí não é algo que precise justificar verba de P&D, precise de muita coisa. A gente tendo o recurso disponível, a gente segue sem problema, a pessoa conecta, usa, faz o que precisar e segue a vida. É algo muito menos burocrático também e a gente consegue
dispor desse cloud que a gente tem. Não é algo muito grande, mas a gente consegue dispor para as pessoas utilizarem também. Legal. A gente tem mais tempo só para mais uma, né? Estamos já no nosso limite de horário e não quero tirar o almoço de ninguém. É uma do Eduardo, é uma continuação, né? Eu não entendi bem a pergunta aqui, da questão anterior. Então, ele perguntou antes sobre a questão do impacto da LGPD na cloud, né? E ele pergunta, né? E diante da LGPD em órgãos públicos, né? Então, acho que ele está... Não entendi bem o que ele está querendo saber aqui, mas, enfim, essa questão do impacto da LGPD em órgãos públicos, né? Eu acho que é uma coisa que, não sei se também está no escopo da SDC, mas, enfim, o que você pode opinar sobre isso, né? Hoje, para órgãos públicos, está sendo algo, vamos dizer assim, bem visível, como o sequestro de dados que a gente teve não lembro se é no TFE, TJF, em algum tribunal aí, a gente teve um sequestro de dados. E hoje, por que que os órgãos públicos estão sendo o segundo, na verdade, maior alvo de ataques? Embora não se fale, mas o primeiro alvo são os de saúde, o segundo são os públicos e o terceiro as grandes lojas de varejo. São os três principais alvos de ataque de hacker hoje para sequestro de dados. Não só para pedir dinheiro, mas para pegar a informação e fazer uso delas. No meio de saúde, porque a gente sabe como funciona a parte de medicamento, você saber aonde estão as pessoas que usam, esse tipo de coisa. Na parte de governo, aí é uma infinidade, ali tem tudo, né? Então, o segundo. E o terceiro, por causa de dados de cartão, esse tipo de coisa. A parte de governamental, eu acho que hoje, infelizmente, é a mais negligenciada. Porque as últimas invasões, todos os últimos problemas de LGPD que aconteceram, a grande maioria foram por problemas de equipamento, barra software defasado. Não foi porque o profissional que estava lá não era bom, ou porque a equipe não era boa, mas porque, em geral, o profissional que estava lá ele não tinha recurso suficiente para conseguir fazer essa proteção. Hoje, felizmente, na saúde existe mais isso. O investimento das empresas são maiores. E até mesmo dentro da parte governamental de saúde. Mas do resto, não. Não sei se isso entra na resposta que ele esperava, porque ficou meio aberta, mas se ele tiver alguma observação, a gente pode comentar. Foi mais ou menos o que eu consegui entender da pergunta dele, da segunda pergunta. Tranquilo, acho que você respondeu bem também. É bacana. Bom, a gente está no nosso limite de tempo, né? Então, qualquer perguntas adicionais, eu convido vocês a enviarem. O e-mail do Guilherme está aqui na tela, né? Do setor de HPC da SDC também está na tela. Eu convido vocês a questionarem também o Guilherme diretamente, né? E espero que cheguem várias consultas para vocês aí de pedidos de recursos para projetos, né? Estamos precisando, viu, Guilherme? Com tantos cortes na pesquisa, estamos precisando de apoio, né, para desenvolver os nossos projetos de pesquisa. Sim, pode contar com a gente e com os parceiros que a gente tem. Como eu comentei, a gente tem a AMD, tem o pessoal da PNY, tem a Seagate, tem a Supermicro, a própria SDC. Tudo que tiver no nosso alcance para ajudar, pode ter certeza que a gente vai fazer. Tá bom. Eu vou só parar aqui a sua compartilhamento. Você pode parar seu compartilhamento só para a gente fazer, só ficar nós aqui na tela, né? E só para fazer o agradecimento final, porque se precisar do e-mail do Guilherme, é só entrar em contato com a gente repassa. Precisa parar o compartilhamento, tá? No Zoom. Deixa eu ver se... Eu vou parar aqui, tá? Ah, perfeito. Tentei parar aqui, Ah, mas... não, eu acho que não foi. Não, você tem que parar o compartilhamento. É que acho que eu não consigo parar você aqui. Deixa eu ver. Mas tudo bem. Só para a gente também não ocupar muito.
Ah, agora foi, foi, Consegui. foi. Pronto, agora estamos aparecendo aqui na tela. É que é muita tela e um botão em cada tela de tal, tá perdido aqui. Né, eu também estou com vários controles aqui. Guilherme, gostaria de novamente agradecer a disponibilidade de de vocês da SBC, né? A gente teve um contato anterior aí muito interessante. Espero que a gente possa discutir mais projetos, né? Então, como a gente falou naquela reunião, a Comissão Especial de Computação Aplicada à Saúde, né, que é quem está promovendo esse evento, né? Bom, podemos discutir algumas possibilidades de parcerias aí, né? E acho que vocês possam ajudar a gente nos projetos nessa parte de infraestrutura, né? Que é uma coisa que existe um tipo de conhecimento que muita gente não tem, né? Então, acho que é muito, muito importante. Então, agradeço, Guilherme, você, a SDC. Bom, então a gente encerra a parte da manhã aqui da ERCAS 2021. A gente convida vocês a participarem à tarde, tá? À tarde, a gente vai ter a abertura às 2 horas da tarde, e em seguida uma palestra da professora Maria José, do Inova HC. Essas palestras também vão ser transmitidas no canal da SBC no YouTube, tá? Da Sociedade Brasileira de Computação. Então, novamente, obrigado a todos os participantes, as perguntas. Nos vemos na sessão da tarde, agora